Olá, eu sou o Thiago Spiked e você está no Crass Conversa Oficial e hoje eu vou falar sobre 5 dicas para melhorar as proporções do seu desenho. Essa foi uma perguntinha deixada aqui pela Nekashi, tá? Eu acho que é ela, né? Mas talvez seja o Nekashi, não sei. Mas deixou lá no Amino pra mim. Bom, pra quem não me conhece, meu nome é Thiago Spiked, eu sou desenhista, quadrinista e professor de artes. Eu dou aula aí há mais de 10 anos, já peguei tudo que é aluno, tudo que é público. Já dei aula pra criança, já dei aula pra idoso, já dei aula pra jovem, já dei aula pra tudo quanto é gente. Dei curso básico, curso avançado, curso de roteiro, curso de um monte de coisa, tá? Além disso, tem a minha editora aí, que eu produzo quadrinhos, eu publico quadrinhos, eu sou desenhista, eu também coordeno minha equipe, a gente faz eventos aí por vários lugares do país. Então tem um bocado de história e um bocado de experiência aí, e eu acho que eu posso responder essa sua pergunta aí com mais propriedade. E eu tenho também o meu curso online no comodesenhar.net, acessa lá para você conhecer mais detalhes. Então vamos lá, 5 dicas de como melhorar as proporções do seu desenho, como melhorar nas proporções. A primeira dica é: aprenda a simplificar formas. Simplificar formas, o que é isso? Tudo que você vê ao seu redor, principalmente objetos construídos pelo homem, você consegue simplificar em 3 formas geométricas básicas. Quais são elas? Círculo, quadrado e triângulo. Tá? Você consegue simplificar nessas formas. Mas e um retângulo? É um quadrado esticado. E uma elipse? É um círculo achatado. E uma pirâmide? Uma pirâmide é um triângulo com a base quadrada. Enfim, você vai combinando essas formas, distorcendo-as e simplificando dessa maneira você consegue desenhar qualquer coisa. Observe os objetos ao seu redor e você vai ver que você consegue enxergar essas formas aproximadas em todos eles, tá? Dá uma olhada nesses desenhos aí, ó. Isso aí é material do meu curso, algumas demonstrações que eu fiz. Consegue enxergar as formas geométricas? Bem simples, né? Bem fácil de enxergar e simplificar. E esse é um dos conceitos fundamentais de esboço e construção. A gente começa daí, tá bom? Então, comece a enxergar as coisas desta maneira. Esqueça dos detalhes. Observe as coisas de um modo mais simplificado. Tira o detalhe. Isso nos leva para a segunda dica, que é: pratique o desenho de observação. O que é um desenho de observação? É você dispor objetos, né, a uma certa distância e você tentar desenhar o que você enxerga. Mas isso é meio esquisito, né? Meio sem graça, as coisas assim e tal. Dá uma olhada nesse trecho do vídeo aí. Isso é um pedaço de uma das minhas aulas, a aula de desenho de observação. O lance dessa aula não é apenas você olhar o que você está vendo e tentar desenhar do nada. Você vai começar a reparar em coisas que você não costumava reparar. Por exemplo, você vai medir a proporção de um objeto com relação ao outro. Você vai aproximar essas formas e enxergar o alinhamento entre eles. Como que você enxerga a profundidade? Por qual objeto você acha que você deve começar a desenhar quando você vê vários deles dispostos assim? Começa, sei lá, do contorno, do que está mais na frente, do que está mais no fundo, do menor, do maior. Por onde você começa? Tem todo um método para fazer isso. E eu mostro com detalhes nessa minha aula desse curso. O que eu digo para você neste vídeo aqui como dica é: tente observar a proporção de um objeto com o outro e tente encontrar proporções que são fáceis de você assimilar. Por exemplo, percebi que a altura de uma parte do objeto é mais ou menos metade da altura do outro. Então você começa a enxergar mais ou menos assim a proporção a olho nu para você enxergar qual a relação de um objeto com o outro. E você vai perceber que tamanho depende do ponto de vista que você está. Já é um conceito de perspectiva, né? Um prédio que está lá longeão, um prédio é gigante, mas se está lá longe você vai ver ele pequenininho. Pratique o desenho de observação, porque ele serve principalmente para você conseguir assimilar proporções. E a terceira dica é: comece desenhando alguns objetos. Muita gente tem dificuldade para acertar proporções e anatomia em corpo humano, porque só quer desenhar direto o corpo humano. E em muitos casos você fazer objetos, por serem mais simples, mais simplificados, com menos detalhe, menos complexos em formas e detalhes, é mais fácil para você enxergar a forma básica dele, a geometria básica dele. Então, você começar com objetos, um copo, um vaso, um violão, alguma coisa assim, só não pega um saxofone, tá? Porque é muito complicado, mas uma mochila, um abajur, coisas mais simples. Embora pareça um desenho sem graça,
esse sem graça ele pode ser muito necessário e pode te ensinar muito, porque você vai prestar atenção no essencial, que é a forma dele e a proporção dele. Se você desenhar uma caixa de sucrilhos do lado de uma caixa de leite e uma tigela na frente, você só tem basicamente a forma das caixas e a forma da tigela. Então, para ficar certinho, você tem que enxergar a proporção do tamanho de uma coisa com a outra. Então, começar com objetos é melhor, porque simplifica, ele tira a complexidade e você assimila aquele conceito inicial das duas primeiras dicas que eu falei. Quando você assimilar isso bem, aí é que você consegue partir para algo mais complexo, como uma cabeça humana, uma mão, um braço, que é muito mais complexo, tá? Então, comece com esses objetos, vai te ajudar muito, natureza morta, tá? Com desenho de observação, tudo mais. E se você nunca fez, talvez esteja aí a resposta de você ter tanta dificuldade em enxergar as proporções. Quarta dica é: pratique alinhamentos à mão livre, ou seja, sem régua, sem instrumentos, e comece a perceber a consciência corporal. Então, por exemplo, você vai fazer linhas paralelas, tenta fazer linhas paralelas à mão livre, assim, ó, tá? Com lápis mesmo, sem régua. E você pode usar a régua só para ver se está mais ou menos retinho, tá? No começo vai ficar tudo torto. Você não precisa acertar no primeiro traço. Tenta ir passando assim o traço e ajeitando ele para você ir, né, aos poucos pegando essa habilidade. E você vai perceber que traço mais grosso você tem que usar o braço todo, traços mais curtos você pode usar o pulso, né? E tem toda uma consciência de você vai fazer um certo traço assim, você trava aqui o dedo, trava aqui, mexe só o cotovelo, trava aqui, 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 mexe só o braço e aqui só esse ângulo aqui. Então tem todo um jogo de consciência que você pode fazer. Comece a praticar alinhamento à mão livre, tá? Você tem que conseguir fazer pelo menos uma caixinha em perspectiva básica, assim, em linhas paralelas, tá? Se você, mesmo para fazer uma caixinha assim, se tá com dificuldade de fazer esse alinhamento, mais ainda que tá aí a resposta do porquê que você está com dificuldade em ver as proporções. Você tem que conseguir pelo menos enxergar que duas linhas estão retas ou não estão. Se você não consegue ver, é porque você ainda não assimilou os conceitos básicos. Por isso que é importante. Desenhe objetos, desenhe coisas simples nesse começo para você assimilar legal. E a quinta dica que eu vou passar para você aqui é: experimente observar o mundo ao seu redor, ou quando você for fazer um desenho de observação, alguma coisa, e comece a reparar na proporção das coisas, né? Principalmente as coisas feitas pelo homem, né? Coisas que se encaixam bem, coisas que, sabe, caixa, como que um objeto está encaixado dentro da caixa, a proporção de tamanho de uma coisa com a outra, profundidade. E repara uma coisa interessante: quando você for medir o tamanho de uma coisa com a outra, experimenta fechar um dos olhos, né? Fecha um dos olhos e observa. Você vai perceber que tudo vai achatar. Você vai perder essa noção de profundidade. E é mais fácil, quando você está com o olho fechado, você enxergar a proporção de uma coisa com a outra. Sabe aquilo que talvez você já tenha visto alguns desenhistas fazerem? Que quando ele quer medir o tamanho, ele pega o lápis e faz assim, ó. Sabe o que é isso? Ele está vendo as proporções. Ele marcando desse jeito assim, só que ele estica o braço, né? Ele marca assim com o dedo, né? Então ele vendo mais ou menos assim, fala, tá, eu vou pegar essa proporção, e essa proporção é que ele desenhou, né? Aí ele, agora eu vou pegar outro objeto, aí ele faz assim, aí ele desce um pouquinho mais o dedo, assim, ó. Por quê? Porque essa distância do braço é uma constante dele. E aí ele fecha um dos olhos, ele achata tudo. E aí ele consegue enxergar, ó, essa proporção aqui, ó, tá. Esse é um outro truque que muitos artistas usam. Pode reparar, muito pintor faz isso, ó. Agora você sabe o porquê, tá bom? Gente, então essas foram as 5 dicas para você melhorar sua proporção. Tiago, mas eu estava pensando que você ia falar mais uma coisa de anatomia, de estrutura, de tamanho, de não sei o que e tal. Meu filho, como é que você quer desenhar um corpo humano que é cheio de curvas e complexo pra caramba, se você não consegue nem fazer um círculo? Se você não consegue fazer nem duas linhas paralelas à mão livre? Se você não consegue nem desenhar uma caixinha de leite que fique minimamente verossímil, como é que você quer desenhar o complexo como um corpo humano, né? Se você não consegue nem fazer uma linha mais solta com o braço? Né? Se você vê objetos dispostos numa mesa e você não sabe nem como começar a desenhar eles, qual a ordem, qual método você estipula? Como é que você quer, por exemplo, pensar em uma ilustração, né, com um cara dando uma magia, você não consegue nem desenhar 3 objetos numa mesa sem errar na proporção dele? Como é que você quer fazer isso?
Percebeu? Você tem que começar de uma coisa mais simples. Esses conceitos que parecem coisas bobas são fundamentais. Se você não tiver isso, você não consegue fazer coisa mais complexa. E se conseguir algumas coisas, que pode ser que você consiga, vai chegar uma hora que você vai estagnar, você vai travar, você não vai conseguir ir adiante. Por quê? Porque você tem lacunas, você tem buracos no seu gabarito de conhecimento, no seu grande arquivo, né? E você não consegue progredir enquanto você não tiver aquilo, tá? Como se estivesse faltando degraus ali. Então você tem que voltar nesses conceitos iniciais, porque a resposta estava lá atrás, tá bom? Então já fica aí uma sexta dica, um conceito muito importante, pessoal. Não despreze o básico, tá? Não despreze o básico achando que é coisa boba que você já sabe. Não seja arrogante. É fundamental, você tem que ter o básico, é obrigação. Se você não tiver, você não vai conseguir fazer uma coisa mais complexa. Então, humildade, consciência, não sinta mal, tá? Perceba, se você não consegue nem fazer duas esferas mais ou menos do mesmo tamanho, duas coisas minimamente alinhadas, como é que você vai fazer um personagem descolado dando um Hadouken com uma espada de fogo? Não vai. E se você quiser uma orientação mais especializada, tem lá no meu curso de desenho online no comodesenhar.net. Sim, lá eu tenho vários modos de desenho, inclusive um chamado Primeiros Passos, que lá eu mostro e trabalho com os alunos exatamente esses conceitos que eu falei neste vídeo. São coisas que parecem bobinho, mas não é tão simples assim. É um tic-tac ali que você precisa fazer assim, você, nossa cara, eu não tinha percebido isso. E você pegando essas teorias, você vai começar do jeito certo, porque isso serve para qualquer estilo que você for desenhar, tá bom? Seja realista, seja mangá, seja cartoon, seja lá o que for, serve para todos, porque são os fundamentos e a alfabetização do desenho. Beleza? Acesse lá o comodesenhar.net para mais informações. Gostou do vídeo? Achou bacana? Dá joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho, que isso é muito importante, e confere que no canal tem muitos vídeos aqui, gente. Tem muita informação de graça aqui no canal para vocês. Beleza? Muito bem, então é isso aí. Estamos conversados. Por enquanto.